Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, né, de nossa série aqui de guia do Airflow, guia do software Airflow, né, como trabalhar, como mexer com ele, como entender, enfim, esse é o terceiro vídeo da série, né, e aqui nesse vídeo a gente vai criar uma DAG um pouco mais complexa do que o da aula passada. Na aula passada, né, no vídeo passado, nós criamos uma DAG bem simples para printar Hello World somente com uma task. E nessa DAG de hoje a gente vai resolver um problema para criar mais uma task. Nós vamos criar mais uma task e essas tasks elas vão ser de tipos diferentes. Vamos usar operators diferentes. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu vou naquela parte lá, DAGs. Na parte DAGs tem toda a minha DAG que eu criei na aula passada. Eu só renomeei para teste 0, mas é a mesma. Aqui eu vou criar um novo arquivo Python. Ok, e vou abrir ele com meu editor de código, né? Beleza. Para facilitar, eu vou copiar aquela DAG da aula passada e vou retirar a parte da task. A parte das task é essa, deixar só a DAG criada, né? Beleza, tirar isso aqui também. Pronto, aqui eu tenho a minha DAG criada, vai ter os mesmos parâmetros, só vou mudar o nome, vai se chamar new test, para diferenciarmos, né, quando abrirmos o Airflow, vai aparecer esse nome aqui, new test. Então beleza, salvando aqui, tranquilo. Então, né, vamos criar a DAG, só que a DAG ela vem para resolver algum problema, vai ser uma solução de um problema. Um problema que eu propus aqui seria mais ou menos esse. Digamos que seja muito importante eu saber se a quantidade de repositórios em meu GitHub é maior do que um determinado valor. Eu tenho uma conta no GitHub e digamos que seja importante eu saber se a quantidade de repositórios que eu tenho, né, públicos é maior do que 30, por exemplo. Logo, eu posso criar uma DAG para resolver esse problema. Essa DAG, se você perceber, a gente pode dividir em mini problemas e a gente pode fazer mini soluções, resolver esses problemas com mini soluções. É para isso que vem as tasks, né? Por exemplo, uma ordem de tasks aqui que eu defini, né? Por exemplo, a task 1, ela pode buscar a quantidade de repositórios que eu tenho no GitHub. Task 2 vai analisar essa quantidade de repositórios que eu tenho. E a task 3 vai fazer alguma coisa, vai printar na tela, por exemplo, que a quantidade está boa, a quantidade de repositórios, a quantidade é realmente maior do que 30, caso a quantidade seja, por exemplo, e a quantidade é menor do que 30, caso a quantidade seja menor. Ou seja, eu executo a task 1, depois a task 2, e dependendo da análise da quantidade dessa task 2, eu executo a task 3 ou a task 4. Eu mando fazer alguma coisa, caso a quantidade seja maior, por exemplo, printar na tela a quantidade ok. E caso a quantidade seja menor, eu posso fazer alguma outra coisa, por exemplo, printar na tela quantidade não ok, quantidade menor que 30, alguma coisa do tipo. Enfim, aqui eu já fiz, né, basicamente um código que a gente pode usar para isso. Então vamos lá. Começando da task 1. A task 1, a gente tem que definir o tipo dela. Ela claramente pode ser um tipo Python operator, o mesmo que a gente usou na aula passada, porque ela pode ser facilmente uma função Python simples, qualquer. Ela vai buscar a quantidade de repositórios que eu tenho no GitHub. Eu posso fazer isso com a função Python. Então a gente pode usar essa função aqui como exemplo para buscar os dados. Eu vou copiar ela aqui, né? Captura conta dados, passando por cima dela aqui, né? Só para ver o que ela realmente está fazendo. Eu tenho a URL que vai ter os meus repositórios. Eu vou buscar essa URL na internet, vou organizar esses dados e depois vou contar a quantidade dos dados aqui de cima, que vai ser a quantidade de repositórios. Vou colocar essa quantidade nessa variável aqui e vou retornar essa quantidade de repositórios que eu tenho no meu GitHub. Ok? Essa é a task 1. Essa é o que eu desejei para a task 1. Aqui é a função da task, né? Só que a task ainda não está definida. Para definir, a gente tem que colocar ela aqui embaixo, né? Dentro da DAG.
task. A task é essa. A task vai se chamar T1, né? Task 1. Vai ser um Python operator. Sendo um Python operator, precisa do ID da task, que eu chamei de task1. E a função Python, que vai ser chamada. No caso, a função que eu vou chamar vai ser essa captura quanto dados que eu defini aqui em cima. Ok? Bom, eu tenho que fazer algumas importações, né? Primeiramente, essa função aqui vai usar essas bibliotecas aqui que tem que ser importadas. Vou fazer um import delas aqui. Se eu não me engano, esses dois módulos aqui já vêm com Python. Talvez só esse que não venha. Mas para isso é muito simples, você vem na pasta que tem o nosso ambiente virtual, né? No meu caso eu chamei de MyEnv. Abre um terminal. Dá um source, né? Que é ativar o ambiente virtual. E faço pip 3 install pandas, no caso. Né? No caso aqui, ó, eu já tenho, né? Então não precisava fazer isso. Mas caso vocês não tenham, vocês façam isso. Beleza, feito isso, eu tenho que importar, importei, só que eu tenho que importar também o Python Operator. O Python Operator, nós importamos ele daqui, deixa eu ver aqui, Python Operator. Ele vem dentro desse módulo aqui, Airflow Operators Python, né? Beleza. Tudo ok, tudo tranquilo. Então vamos lá, vamos para a Task 2. A Task 2, eu defini ela aqui, ela vai ser semelhante à Task 1, o tipo dela. Só que lembre-se que a partir da Task 2 eu tenho que dar alguma indicação, né? Na Task 2 eu vou fazer a análise da quantidade de repositórios que eu tenho. E eu tenho que dar indicação de qual task vai ser executada depois dela. Por isso que a função dela vai ser algo semelhante a isso aqui. Ó, aqui é o nome da função que vai ser chamada. Se a quantidade for maior do que 30, eu retorno a task 3. Se não, eu retorno task 4. Ok? Por que isso? Ela tem que dar, esse retorno aqui é o ID da próxima task que será executada. Ela não tem que fazer isso, a partir dessa função aqui, ela não tem que fazer a escolha da próxima task que ia ser executada, dependendo do valor de quantidade, né, se for maior do que 30. Por isso que tem esses valores de retorno aí. E por isso também que ela vai ser definida de uma forma diferente dessa outra task aqui. Ela não vai ser um Python operator. Ela vai ser isso daqui. Ela vai ser um branch Python operator. Porque a partir dela eu faço um branch, né, no valor, nas execuções da minha DAG. Eu faço um desvio de caminho, digamos assim. Então aqui eu tenho, basicamente o mesmo parâmetro, né, task ID, o nome do meu, o identificador da minha task é task 2, e qual a função que eu vou chamar? Vai ser essa isVálido, né, é válido, enfim. E a partir dela eu tenho que retornar o ID da próxima task a ser executada. Por isso que ela é diferente dessa aqui, que retorna um valor que não tem a ver com a próxima task, mas, né, ela retorna um valor do ID. Por isso que ela é um branch Python operator. A gente importa aqui, é do mesmo módulo. Beleza. Tá aí. Só um detalhe, né? Porque as tasks entre si, elas não se comunicam automaticamente. É preciso que por exemplo, esse valor de quantidade aqui que é retornado na task 1 não vem automaticamente para a task 2. Eu preciso, para retornar esse valor, eu preciso passar como parâmetro esse task instance, né? Task instance para a minha função, para a minha task 2, da minha task 2. E esse comando aqui, ele faz basicamente o seguinte: ele retorna o valor que foi retornado da task 1. O que eu retornei da task 1? Quantidade. Aí ele recupera esse valor e guarda em alguma variável. No caso aqui eu chamei outra variável do mesmo nome, quantidade também. Beleza? Beleza, né? Definimos aqui a task e tal. Eu vou chamar essa função aqui. Beleza. Só falta a task 3 e a task 4. A task 3 e 4, elas vão ser semelhantes, né?
elas não vão ser um tipo de task diferente também dessas outras, porque elas não vão ser uma execução Python, uma execução de uma função Python. Eu só quero que printe na tela, né, em qualquer lugar, que a quantidade não é ok, quantidade não é ok ou quantidade é ok, dependendo do número de repositórios. Então, pode ser algo semelhante a isso daqui, ó. Por exemplo, task 3 pode ser um task 3, task 4 pode ser do tipo bash operator, que vai executar algum comando no terminal do bash, né, no caso. Qual o comando? No caso da task 3, o comando vai ser echo quantidade ok, que seria, ele vai printar meio que no terminal essa mensagem aqui da frente, quantidade ok. No caso da task 4, ele vai printar essa mensagem aqui, quantidade não ok, no terminal do bash, né? No terminal, beleza. Ou seja, não precisa de função e o tipo de operator é diferente, né? É um bash operator, que a gente precisa importar lá em cima também. E dessa vez, ele vem em outro módulo dessas demais aqui. O módulo é o Airflow operators.bash, né? Os outros vieram desse outro módulo aqui de cima, os outros operators. Beleza? Só falta mais uma coisa, que é definir a ordem de execução. A ordem é definida aqui. Eu vou executar a task 1, depois a task 2, e a partir do valor da task 2, né, que ele vai retornar a task 3 ou task 4, eu vou executar a task 3 ou a task 4. Entre colchetes eu boto todas as minhas tasks que podem ser executadas dependendo do valor da análise de T2. Beleza? Parece que está tudo ok aqui, dou um salvar. E vou ver se já aparece aqui. Dou um recarregar aqui, para ver se aparece a minha DAG aqui, né? Vamos lá. Deu algum problema aqui, deixa eu ver o que foi. Aparentemente não era nenhum erro não. Eu só apareceu ali porque deu algum bug, algum problema aqui no Airflow. Enfim. Então vamos lá, vamos procurar aqui se tem a minha DAG chamada newTest, né? Aqui, ó, newTest. NewTest foi a DAG que a gente definiu aqui, né? Chamada newTest, tá vendo? Ela já está aparecendo aqui, eu clico nela. E venho aqui na visualização em gráfico e tá aqui. Task 1, Task 2 e a partir da Task 2, Task 3 ou Task 4 serão executadas. Então, já posso executar aqui, né? Aparentemente está tudo certo. Aqui, ó, eu posso ver o meu código. É o mesmo, aquele mesmo código que estava ali, né? Beleza. Então, vamos executar. Eu não tenho mais do que 30 repositórios no GitHub públicos. Então, vamos ver se a Task 4 será executada. Aí, tá vendo? A gente percebeu que a Task 1 foi executada, depois a Task 2, e a partir do valor da Task 2, né, da análise, ele retornou Task 4 para ser executada. E Task 4 é realmente, ele vai printar o quê? Com quantidade não ok. Está certo, porque a quantidade é realmente não ok. A quantidade é menor do que 30, por isso é Task 4. Beleza? Se a gente também pode ver isso aqui no log. Aqui, ó, quantidade não ok. Beleza? Então era isso. Basicamente essa é a DAG mais complexa, né, que a gente fez aqui. Ficou bem legal, ficou bacana. E é isso. Aqui tá esse manual aqui, eu vou deixar na descrição para vocês analisarem. Tem basicamente o tutorial completo que a gente fez nesse vídeo. E é isso. Muito obrigado.